Olá, eu sou a professora doutora Vânia Cláudia Olivon, sou professora colaboradora do programa de pós-graduação em odontologia da Uniderp Unopar, sou membro do Comitê de Ética de Pesquisa no Uso de Animais, o CEUA, da Uniderp, e também sou coordenadora do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, o nosso CEP, também alocado na Uniderp. Eu sou farmacêutica de formação, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em farmacologia e eu trabalho com animais de experimentação há cerca de 18 anos. Primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Esse conselho, ele é um órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, constitui-se em instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal. Então, esse conselho, ele regulamenta os nossos CEUAs, que nós temos no nosso Brasil. Então, eu vou colocar para vocês agora algumas responsabilidades e competências que esse Conselho Nacional de Experimentação possui. Competências do CONSEA, nós temos a formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais com a finalidade de ensino e pesquisa científica. Então, dentro das instituições que são regulamentadas para o uso de animais de experimentação, pode ser realizada pesquisa científica utilizando esses animais e também ensino de graduação, até mesmo pós-graduação, para que se possa ter a utilização desses animais, a gente precisa realmente de uma norma e de uma regulamentação a ser seguida. E também é competência do CONSEA estabelecer os procedimentos para a instalação e funcionamento dos centros de criação, onde esses animais realmente têm o acasalamento, onde eles são criados, os biotérios, que podem ser biotérios de criação, de manutenção, de experimentação, onde eu vou comentar esses assuntos com vocês posteriormente, e o de laboratório de experimentação animal, que são os laboratórios que utilizam esses animais que ficam no biotério, que foram criados nesses centros. Então, o Conselho é responsável pelo credenciamento também das instituições que desenvolvem atividades nessa área. Então, instituições que têm desejo, que têm condições, que têm infraestrutura de desenvolvimento de projetos de pesquisa, de aulas para o ensino, que façam uso dos animais, eles precisam desse credenciamento do Conselho Nacional de Controle para que eles possam fazer esse uso dos animais de maneira correta e atendendo todas as normativas e resoluções. E também ele tem como competência e responsabilidade administrar o cadastro de protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizados ou em andamento no país. Então, todos os projetos e experimentos e até mesmo as aulas, o ensino, quando desejam realizar a utilização de animais, precisa realmente ter o protocolo experimental, ter esse protocolo aprovado, não pode realmente fazer a prática com os animais sem ter realmente essa condição prévia de aprovação. Mediante essas informações, aí agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o Comitê de Ética de Pesquisa no Uso de Animais, que é nosso CEUA. O CEUA tem como objetivo deliberar sobre a aprovação ou não dos projetos de pesquisa que são submetidos ao comitê, nos quais sejam utilizados protocolos experimentais com animais. E essas avaliações de aprovação ou não dos projetos são baseadas na Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para fins científicos e didáticos, que foi estabelecido justamente pelo CONSEA. Então, a normativa é toda regulamentada perante essas diretrizes e outras normativas e resoluções liberadas pelo CONSEA. Então, aí nós temos aqui uma parte que eu retirei da diretriz
para a gente discutir um pouquinho aqui nesse momento. Então, na diretriz do item 1.2, ele ressalta as responsabilidades de todos que utilizam animais para garantir a utilização dos animais seja justificada, né? Eu não posso simplesmente querer fazer um experimento e achar que os animais são a melhor maneira e na literatura não tem nada que me diz isso. Então, eu preciso ter estudos prévios que justifiquem a utilização desses animais, de preferência que essa metodologia já esteja estabelecida ou parcialmente estabelecida, né? Pode ser que nós queremos fazer alguma modificação naquele protocolo, mas aquela cirurgia ou aquele procedimento, ele é utilizado, né, por outras instituições no Brasil e no mundo. Então, tudo isso justifica, né, a utilização desses animais. Claro que é levando em consideração os benefícios científicos ou educacionais e os potenciais efeitos sobre o bem-estar dos animais. Também, né, ela tem aí como responsabilidade garantir o bem-estar dos animais, que seja sempre considerado esse bem-estar, promover o desenvolvimento e o uso de técnicas que substituam os animais em atividades científicas e didáticas. Pode ser que a gente consiga, né, não ter que utilizar os animais, e sim realizar um protocolo com outra metodologia, né, não necessariamente utilizar os animais. E se utilizá-los, né, como no item D, minimizar realmente, né, o número de animais utilizados em projetos ou protocolos. A gente tem que realmente pensar no número mínimo que vai responder a nossa pergunta, né? A gente não utilizar animais de uma maneira sem cálculo, sem uma estatística, sem uma programação adequada. Refinar o método e o procedimento a fim de evitar a dor e o desestresse dos animais utilizados em atividades científicas ou didáticas. Então, realmente, né, a gente fazer o que seja melhor para eles, o que seja melhor para os animais. Realmente, claro que tentando vincular a sua necessidade com o bem-estar deles. E há também a diretriz, né, essa diretriz, assim como a legislação brasileira, estabelece a responsabilidade primária dos comitês de ética de uso de animais em determinar se a utilização do animal é devidamente justificada e garante a adesão aos princípios de substituição, redução e refinamento. Então, é justamente o que está descrito aqui em cima. Substituição, eu posso ter outro método que me responda a minha pergunta sem utilizar animais? Se sim, a gente pode testar ele primeiro. Redução do número de animais e esse refinamento, né, para que eu não tenha sofrimento dele, para que eu não tenha nenhum desestresse que não seja necessário para esses animais. E também é dever do usuário cumprir os princípios estipulados por essa diretriz e nas leis e normas que regem a conduta ética de indivíduos cujo trabalho envolve o uso de animais, para fins científicos ou didáticos. E é dever do seu zelar por essa aplicação. Então, não adianta nada a gente prometer ali no comitê de ética, no projeto, que eu vou fazer assim, assim, assado, e eu não cumprir. Então, é um dever nosso cumprir esses princípios estipulados, cumprir realmente o que você determinou no seu projeto, né? É o que é o ideal que se faz e o que o seu está esperando realmente que o pesquisador faça. E aí vem o projeto de pesquisa, né? Que a própria diretriz traz as informações para a gente. O que deve conter nesse projeto de pesquisa para que esse projeto possa ser analisado, aprovado ou não pelo comitê de ética? Então, o que eu tenho? Informação necessária. Título do projeto, e esse título tem que dar um panorama do que você vai fazer, tem que ser coerente com o seu projeto. As datas previstas de início e término do projeto ou protocolo de ensino tem que ser, né, claro, prévia a avaliação do SEUA, tem que ser prévia a essas datas de início e término do protocolo ou da experimentação, certo? Eu não posso submeter um projeto de pesquisa utilizando animais e eu já ter começado a experimentação, de forma alguma. Primeiro, o SEUA tem que avaliar esse projeto,
aprovar esse projeto ou sugerir modificações. Posteriormente, a aprovação do projeto para que eu possa iniciar essa experimentação. Então, esses projetos, o cronograma dele tem que entrar, né? Claro, esse período de tempo determinado para avaliação do seu. O nome de todos os envolvidos no projeto, porque aí a gente consegue avaliar se todos os envolvidos têm, ou quem é responsável pelo trabalho, tem experiência com animais, tem condição de trabalhar, tem habilidades já estabelecidas para trabalhar com animais. Então, realmente, ter acesso ao currículo dessa pessoa se faz muito importante para a gente poder verificar realmente se essa pessoa tem condição de trabalhar com animais ou não. A origem dos animais, né? Se o biotério que você está trabalhando é um biotério de criação, se é um biotério de manutenção, se é de experimentação, qual a classificação do biotério onde você está, né? E onde você vai trabalhar, para ver realmente qual é a origem, né? Se você não tem um biotério de criação, aonde esses animais foram adquiridos para o seu biotério de manutenção. Então, tudo isso tem que estar muito bem especificado no projeto. Benefícios potenciais do projeto, lógico, né, que o SEUA vai avaliar quais são os riscos e quais são os benefícios, né, que esse projeto pode ter, porque esses animais eles foram criados para esse projeto, né, e ele precisa realmente ter resultados esperados que respondam à sua pergunta e que sua pergunta realmente se justifique, certo? O resumo do projeto, né? O resumo ele tem que realmente auxiliar quem está avaliando o seu projeto a compreender as razões pelas quais você quer desenvolver aquele projeto, você pensou naquela pergunta, quais são os benefícios que aquele projeto pode gerar para a sociedade, para o meio acadêmico, meio científico, para realmente justificar o uso desses animais para esse protocolo ou para esses protocolos. E claro, pensar, né, naquele processo que eu mostrei anteriormente para vocês, de redução do número de animais, Então, esse processo de redução, substituição, refinamento, né, realmente ele tem que ser muito bem organizado pelo pesquisador, pelos professores responsáveis, por quem vai trabalhar no projeto de pesquisa, para que realmente isso seja feito, né? Eu vou reduzir o número de animais, eu vou substituir, às vezes eu posso fazer um protocolo que me responda a minha pergunta sem os animais, ou eu posso fazer um protocolo pelo qual eu possa depois reduzir o número de animais, né? E eu também vou fazer esse refinamento para quê? Para que esses animais não tenham sofrimento, para que eles tenham realmente uma condição de bem-estar preservada. Então, são os pontos principais pelos quais os membros do SEUA, do Comitê de Ética do Uso de Animais, realmente se embasam para que possam fazer sua avaliação e consigam, né, aprovar ou não esse projeto. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações que eu compartilhei com vocês, as minhas experiências, né? Então, eu só tenho a agradecer pela atenção e me coloco, claro, à disposição se tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento. Aí está meu e-mail, vania.olivon@anhanguera.com, e estou à disposição e, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês.